Para falarmos sobre energia mecânica, eu vou mostrar aqui, selecionei uma figura, e essa figura aqui aparentemente parece ser o Sambódromo do Rio de Janeiro, aparentemente, em que aparece aqui um skatista que vai descer de uma certa rampa, né? Então esse atleta ele vai, a partir do repouso, ele vai descer dessa rampa. Podemos perceber que é uma rampa que tem uma grande altura, e podemos então analisar o que ocorre nessa situação. Quando esse atleta ele sai desse ponto inicial, né, esse skatista, a sua velocidade inicial é zero. Então ele está em repouso. À medida que ele desce ao longo dessa rampa, a sua velocidade aumenta. Em que ponto a velocidade do atleta ela é máxima? Ela vai ser máxima quando ele chegar aqui, nesse ponto mais baixo da trajetória. Então, o que ocorre nesse tipo de evento, por exemplo? Então, você tem um atleta que ele vai descer dessa rampa, de uma grande rampa. À medida que ele desce, a sua velocidade ela aumenta. E depois você percebe que existe uma continuação da pista. Provavelmente, depende do tipo de competição, cabe ao atleta realizar alguns movimentos específicos e ele vai ser analisado, vai ser atribuído uma nota com relação a um tipo de movimento, né, as características do movimento nessa atividade. O que importa para a gente não é analisar aqui qual movimento o skatista vai realizar ao longo desse trajeto. O que importa para nós é compreendermos o que ocorre no processo de descida da rampa em termos energéticos. Além disso, como o skatista aumenta a sua velocidade. Por que a sua velocidade aumenta enquanto ele desce ao longo dessa trajetória? Você pode dizer, professor, existe a força da gravidade. Essa força da gravidade puxa o atleta para baixo. Sabemos que força resultante igual massa vezes aceleração. Se existe uma força resultante, haverá uma aceleração. E à medida que esse atleta possui uma aceleração, nessa situação específica a velocidade vai aumentar. Ok, podemos explicar isso também em termos de energia. Nesse ponto, percebam que o atleta, o skatista, ele está a uma certa distância, o skate aqui, o atleta, ele está a uma certa distância do solo, ou seja, ele está a uma certa altura. Quando falamos em altura, vamos relembrar das videoaulas anteriores, quando falávamos em altura, falávamos sobre energia potencial gravitacional. Então, o atleta e a Terra, mas a Terra nessa situação está em repouso em relação à nossa observação. Então, podemos afirmar aqui que existe uma energia potencial. À medida que o atleta vai descendo a rampa, a altura diminui. Se a altura diminui, a energia potencial gravitacional diminui. Mas, o que ocorre? Enquanto a energia potencial gravitacional diminui, a velocidade do atleta aumenta. E a velocidade está relacionada com a energia cinética. Então você tem energia potencial gravitacional sendo transformada em energia cinética. Então, à medida que você diminui a energia potencial gravitacional, que está relacionada com a altura, você tem o aumento da energia cinética do atleta. Estamos desprezando eventuais atritos entre as rodas do skate e o solo e a superfície da pista, a resistência do ar. Então podemos escrever da seguinte forma: e responder ao questionamento: quais as transformações de energia existentes no fenômeno? Nesse ponto mais alto em que o skatista se encontra, podemos atribuir a energia potencial gravitacional.
Num ponto intermediário da trajetória, em que o skatista não está nem no ponto mais alto, nem no ponto mais baixo, num ponto intermediário, você tem energia potencial gravitacional, embora ela seja menor, ela é menor do que no início, e você tem energia cinética. Por quê? Porque o skatista, agora ele tem movimento. No início, vamos imaginar que ele partiu do repouso. Então, num ponto intermediário da trajetória, você tem energia cinética e energia potencial gravitacional. E nesse ponto mais baixo, em que ele encontra-se no solo, a sua energia potencial gravitacional é zero. Então, ele possui apenas energia cinética. Se não houver nenhuma dissipação de energia em virtude da existência do atrito ou da resistência do ar, essa energia potencial gravitacional no início, ela é inteiramente transformada em energia cinética. Então, o objetivo, a gente pode também fazer uma estimativa. Na prática, em várias situações do cotidiano, você tem a existência do atrito, da resistência do ar. O que podemos fazer é, desconsiderando a resistência do ar, o atrito, será que poderíamos estimar qual a velocidade do atleta nesse ponto mais baixo? Como poderíamos fazer esse cálculo? Nós vamos posteriormente fazer um exemplo, mas para isso temos que compreender o que é energia cinética, o que é energia potencial gravitacional. Energia cinética. Energia cinética é uma energia relacionada com a velocidade. Em videoaulas anteriores, eu também abordei essa parte da energia cinética. Então, um objeto com velocidade, ele possui uma energia cinética. Essa energia é a energia cinética, que é dada por m vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. M é a massa, v é a velocidade ao quadrado. Então, quando você tem um objeto em movimento, podemos atribuir a ele uma energia, associar a ele uma energia denominada energia cinética. Então, nós temos um exemplo aqui, pessoal. Observem o seguinte: você tem um bloco, um exemplo apenas para você se acostumar com a utilização da equação da energia cinética, em que você tem a massa do objeto. A massa do objeto é igual a 4 kg. E esse objeto desloca-se para a direita com uma velocidade, nesse instante, de 10 metros por segundo. Então, qual a energia cinética do objeto? Então, a energia cinética, basta você utilizar a equação massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. A massa é igual a 4, vezes a velocidade é igual a 10 ao quadrado. Você vai elevar esse número ao quadrado dividido por 2. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é igual a 100. 4 vezes 100, 400. Dividido por 2, 200 joules. Então, a energia relacionada com esse movimento desse objeto é igual a 200 joules. Essa é a energia cinética. Mas, falávamos no slide anterior, que além da energia cinética, você tem a energia potencial gravitacional. Agora, o que é energia potencial gravitacional? O próprio nome, energia potencial. Quando falamos em energia potencial, é uma energia que pode ser armazenada. Quais são as energias potenciais que nós temos na física? Nós temos, por exemplo, a energia potencial gravitacional, a energia potencial elástica, e na eletricidade nós temos também a energia potencial elétrica. Quando falamos em energia potencial, esse potencial está relacionado com o seguinte: é uma energia que pode ser armazenada. Vou dar um exemplo. Imagine que você está segurando um objeto aqui, você coloca um objeto a uma determinada altura do solo. Só que esse objeto, você prende ele em algum local aqui. Você deixa ele preso, ele não consegue descer. Quem
puxa ele para baixo? Quem é que atrai esse objeto para baixo? É a força gravitacional. Força-peso, massa vezes aceleração gravitacional. Agora, se você soltar esse objeto, o que ocorre com ele? Se você soltar esse objeto dessa altura, à medida que ele desce, ele aumenta a sua velocidade. Então, à medida que ele desce, a energia cinética aumenta. Mas de onde vem essa energia cinética? Essa energia cinética, ela vai aumentando por quê? Porque a energia potencial gravitacional vai diminuindo. A energia potencial, ela estava então armazenada. Por quê? Porque se você deixar esse objeto preso, aqui, fixo, nesse ponto, por 10 horas, quando você soltar esse objeto, ele ainda continua ainda, aliás, ocorrendo o mesmo fenômeno conforme descrito anteriormente. À medida que o objeto desce, a sua velocidade aumenta. Se você deixar esse objeto fixo por um dia, e no outro dia você soltar esse objeto, vai ocorrer a mesma coisa. À medida que ele cai, a sua velocidade aumenta. Então, quando você deixou esse objeto aqui, ele estava nessa altura, ele está armazenando energia. Na verdade, conceitualmente, quem armazena energia não é esse objeto, é o sistema Terra-objeto. Então, a energia armazenada é a energia potencial armazenada no sistema objeto e Terra. Mas, pessoal, a Terra não se movimenta, porque esse objeto tem massa muito menor do que a Terra. Então, muitas vezes, você pode encontrar a expressão, a energia potencial do objeto. Mas essa energia potencial ela é armazenada, e ela é armazenada nesse sistema Terra e objeto. Quando você soltar o objeto desce. A Terra tem massa muito, muito maior, a Terra fica imóvel nessa situação, em virtude dessa situação. Então, o que ocorre? Esse objeto, nós podemos atribuir a essa situação uma energia armazenada. Essa energia armazenada é conhecida como energia potencial gravitacional. Energia potencial gravitacional. Por que ela é armazenada? Porque quando você também solta esse objeto, você tem essa transformação de energia. À medida que o objeto diminui, a sua energia cinética aumenta. A energia potencial gravitacional, percebam que ela depende do sistema, massa, mzinho, e a Terra. Então, a energia potencial gravitacional ela é fornecida pela seguinte equação: M vezes G vezes H. Então, você vai atribuir a um ponto, um determinado ponto em que a altura é zero, e a partir disso você pode estabelecer uma altura, H. Então, essa energia potencial ela vai depender do seu sistema de referência. Então, você pode atribuir, por exemplo, ao solo uma altura zero, e você pode definir que esse objeto está a uma determinada altura em relação ao solo. Energia potencial gravitacional é fornecida então pela equação mgh. Vamos dar um exemplo. Um objeto de 40 kg encontra-se em uma altura de 30 metros em relação ao Sol. Então você imagina que você tem um objeto que está a 30 metros de altura em relação ao Sol. Esse objeto, podemos atribuir a essa situação, a esse sistema Terra-objeto, uma energia potencial? Sim. Energia potencial gravitacional. Possui altura. Então esse objeto possui altura. Nessa situação, vamos falar em energia potencial gravitacional. Energia potencial gravitacional, basta você, para você calcular essa energia, basta você utilizar essa equação. M, que é a massa, G, aceleração gravitacional, e H, altura. A massa é igual a 40 quilogramas, a altura é igual a 30 metros e a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo aproximadamente. Então essa energia potencial gravitacional ela vai ser fornecida pela equação. A massa é igual a 40, a aceleração gravitacional é igual a 10 e a altura é igual a 30. Você vai multiplicar
esses três termos. A energia potencial gravitacional é igual a 12.000 joules. Então já vimos até agora a energia cinética e a energia potencial gravitacional. Quando você está falando de altura, uma determinada altura em relação ao solo, por exemplo, vamos atribuir energia, vamos falar em energia potencial gravitacional. Quando falamos em velocidade, vamos falar em energia cinética. Mas talvez você pode perguntar ou se questionar, professor, será que pode ter ao mesmo tempo um objeto, ele pode ao mesmo tempo, eu posso falar em energia cinética e energia potencial gravitacional? Sim, com certeza. Vamos dar um exemplo. Então nós podemos pensar o seguinte, vamos imaginar que esse atleta, esse skatista, está numa posição aqui intermediária. Então, nessa posição intermediária, ele possui velocidade e ele possui também altura em relação ao solo. Ele está em uma determinada altura em relação ao solo. Então, nessa situação, você tem na mesma situação energia cinética e energia potencial gravitacional. Um outro exemplo de energia armazenada é a energia potencial elástica. Energia potencial, conforme já destaquei anteriormente, é uma energia, quando falamos em potencial, que ela pode ser armazenada. Energia potencial elástica. Então, observem os seguintes desenhos. Eu tenho uma mola, eu tenho um ponto, um objeto aqui fixo, que está prendendo a mola, que está deixando fixa a mola, e um objeto de massa M. Nós chamamos também esse sistema de sistema massa-mola. O que ocorre? Vamos pensar aqui com a mola. Vamos analisar a mola. Quando essa mola está em equilíbrio, ou seja, essa mola, nessa situação, ela não foi nem deformada no sentido que ela não foi nem esticada nem comprimida. Ela está no seu comprimento natural. Você não aumentou nem diminuiu o comprimento da mola. O que ocorre então? Então vamos atribuir nessa situação, um eixo X. Então vamos atribuir um eixo X. Esse é o ponto zero aqui, né? Terminando a mola, ponto zero. O que ocorre então? Você desloca esse objeto, a mola, a partir do ponto X. Então a mola, ela foi esticada. Você esticou a mola, você teve um cuidado para não estragar a mola, porque se você puxar uma mola, dependendo da força, você pode danificar a mola. Mas, entretanto, nós não vamos analisar essa situação. O que ocorre? Você deslocou, você fez a mola aumentar de tamanho por uma distância X. Então, essa mola sofreu um deslocamento X. Você puxou a mola para a direita. O que ocorre se você soltar agora? Então, você pegou essa mola, você puxou aqui para a direita, e aí você vai soltar. O que vai ocorrer nessa situação? Esse objeto vai deslocar-se para a esquerda e vai aumentar a sua velocidade. A partir do momento que você soltou, você vai perceber que a velocidade desse objeto aumenta. Mas como foi possível esse objeto aumentar a sua velocidade? Vamos pensar em termos de energia. Para aumentar a sua velocidade, é necessário, nessa situação, que você tenha uma transformação de energia. A energia potencial elástica, ela vai diminuindo, e essa diminuição, nesse processo de diminuição, você tem um aumento da energia cinética. Vamos considerar essa situação até a posição de equilíbrio. Depois que esse objeto chegou na posição de equilíbrio, ele não para. Por quê? Porque ele está em movimento. E de acordo com a primeira lei de Newton, todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Então, quando você... Vamos recapitular, revisar esse item. Você tem um objeto aqui em repouso. Você vai puxar ele para o lado. Você armazenou uma energia. Essa energia é uma energia armazenada, chamada de energia potencial elástica. O que você fez? Você puxou a mola
a uma distância x, você deformou a mola, a gente fala isso. Você então, ela sofreu uma deformação x, você aumentou o comprimento x. O que ocorre quando você soltar esse objeto? Então você segurou, colocou para o lado aqui esse objeto e você solta. Quando você solta, você vai perceber que o objeto começa a aumentar a sua velocidade e a mola vai voltando ao seu tamanho original. Quando ele chegou no ponto zero, então dessa distância x até o ponto zero, no ponto zero, ou seja, nesse ponto zero a mola não está nem esticada nem comprimida, ele tem o máximo de velocidade. Mas depois ele continua indo para a esquerda, devido à inércia, e começa a comprimir a mola. À medida que ele comprime a mola, a sua velocidade diminui. Aí ele vai comprimindo a mola até que o objeto pare. O que ocorreu? A energia cinética foi transformada em energia potencial elástica. Nessas situações, estamos desprezando forças como atrito, a resistência do ar. Então, o que ocorre? A energia, quando nós temos uma energia potencial elástica, para calcularmos essa energia potencial elástica, vamos lembrar do estudo das molas. A força elástica em uma mola, que obedece à lei de Hooke, é dada por menos K vezes X, em que K era a constante elástica, uma característica de cada mola, e X era a deformação, quanto você comprimiu ou expandiu a mola. A energia potencial elástica, nós já vamos apresentar aqui o resultado da equação da energia potencial elástica, é fornecida pela equação K é a constante elástica, X é essa deformação que a mola sofreu, você esticou ou comprimiu, x ao quadrado dividido por 2. Vamos fornecer um exemplo. Uma mola de constante elástica igual a 300 newtons por metro está comprimida de 10 centímetros. Quando você comprime a mola, pessoal, vai acontecer a mesma coisa. Se você tiver uma mola, por exemplo, espiral de caderno, dependendo da situação, se for de plástico, pode se comportar como uma mola. Se você pegar uma mola e você comprimir a mola, você vai comprimir aqui a mola e depois você soltar o objeto. O que você percebe? Que a partir desse momento que você solta, a mola começa a expandir para voltar a essa posição original e a velocidade vai aumentando. Esse objeto, quando passa por essa posição zero, o que ocorre? Ele está com uma máxima velocidade e depois ele vai diminuindo. Então ele começa a oscilar em torno dessa posição de equilíbrio. Vai haver um movimento oscilatório, em que você tem transformações de energia cinética em potencial elástica, elástica em cinética,